pessoas, quando falam de Neemias, só falam aquele versículo do capítulo 6, verso 3, né? E enviei-lhe mensageiro a dizer, estou fazendo uma grande obra, de sorte que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Mas, para que Neemias chegasse àquele estágio, houve uma preparação muito grande na vida de Neemias. O livro de Neemias começa dizendo que ele servia ali em Suzã, na fortaleza do rei Ataxerxes, servia como copeiro do rei, né? Nós também somos copeiro do rei, né? Não de um rei mortal, de um rei falível, mas nós somos cooperadores do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Glória a Deus por isso. E Neemias teve, como todos nós temos, já tivemos e havemos de ter, enquanto aqui estivermos, um dia de grande tristeza, de grande abatimento. Quem já não teve, né? Aquele dia terrível, dia de choro, de lágrimas, dia de perda. Foi o dia que ele recebeu lá no seu local de trabalho a visita do seu irmão Anani e outros que vinham lá de Judá. E o que acontece quando a gente está em algum lugar fora da nossa parentela e de lá vem alguém? É aquela pergunta, né? Como é que estão as coisas por lá? E a resposta de Anani não foi nada agradável para Neemias. Ananias disse, está uma desolação total. Os que restaram do cativeiro estão numa grande luta. O povo está sofrendo muito. A cidade está destruída. As paredes estão derribadas. Os muros fendidos e as portas e os portais queimados a fogo. Nessa hora, uma tristeza muito grande entrou no coração de Neemias. Todos nós, está vendo aqui a Mambete falando sobre missões, né? Como a gente chora, meus irmãos, não sei se os irmãos têm esse hábito, em pensar como tem irmãos nossos sofrendo por aí, por esses países aí do Oriente Médio, onde os cristãos estão sendo perseguidos, mortos, enxovalhados. A gente fica triste, né? Neemias tinha mais razão, porque a sua família estava lá em Jerusalém. Sua família estava passando por aquelas provações. Mas o que fez o homem de Deus é o que devemos fazer todos nós quando sobrevém uma adversidade. Neemias disse, então, assentei-me, chorei, orei e estive jejuando por alguns dias. Aleluia. É aí que nós buscamos a solução, meus irmãos. É na oração, no jejum, na consagração. Se você observar, depois, você já leu muitas vezes, mas esse capítulo 1 de Neemias fala só da oração dele. A oração de Neemias, é tão bonito ele falando com Deus. Parece que ele estava dizendo assim, Senhor, assim como tu foste com Abraão, assim como tu foste com Moisés, ele não disse isso, né? Mas deu a entender isso. Podes tu ser comigo também, pois eu sou teu servo. E ele citou até quase que completo um texto de Salomão na consagração do templo, lá em 8 de 1 Samuel, quando Salomão disse, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima no céu, nem embaixo da terra, que guarde o conserto e a beneficência de teus servos, que andam de todo o coração na tua presença. Oh, irmãos, alguém acha fácil isso? Andar de todo o coração na presença de Deus? Eu não acho. Se alguém aqui acha fácil, me ensina. Porque eu acho muito difícil. Andar de todo o coração, de toda a sua alma na presença de Deus. A gente às vezes procura andar, mas sempre uma discrepada aqui, uma discrepada ali, né? Mas quando o homem pode falar isso, eu acredito que ele pode buscar em Deus, que Deus tenha a resposta para a sua oração. Que oração, irmãos, é uma coisa muito interessante. Eu tenho duas maneiras de orar. Uma, quando eu oro aqui na igreja, quando eu oro na rádio, quando eu oro em público.
E tem outra oração que é minha, particular com Deus. É nessa hora que a gente se derrama diante de Deus. É quando a gente reconhece o senhorio de Deus. Quando a gente reconhece o poder de Deus, o amor de Deus. É quando nós começamos a dizer para Deus o que nós pensamos a respeito dele. E a gente se derrama, se derrete diante do Senhor. Mas, infelizmente, irmãos, nós oramos muito mais pedindo do que exaltando Deus. Eu não sei se a pastora Beth recebe, ou se o Eliel costuma receber pedido. Irmão, ore, agradeça a Deus pela bênção que eu recebi, agradeça a Deus pela minha família. É sempre alguma causa para se apresentar a Deus, pedindo alguma coisa a Deus. O pastor Antônio Gilberto, conhecido dessa igreja, muito particularmente meu, da pastora Beth, do pastor Roberto, que já congregamos com ele, uma certa vez ele disse que foi até o Poyonchu, na Coreia. E, conversando com ele, perguntou para o Poyonchu, hoje é David, né? Mudou o nome dele agora, é David Yonshu. Por quê? Qual a razão do crescimento da igreja aqui na Coreia? Ele respondeu para o pastor Gilberto, é oração. Ele falou assim, no Brasil também nós oramos. Ele falou, não, vocês brincam de oração. Irmão, oração é algo muito sério. É um derramamento diante de Deus. Oração é reconhecer quem é Deus. É se declarar diante de Deus, é se confessar a sua indignidade diante de Deus. Então, quando você assim faz, Deus atende a sua oração. E se você vai observar, esse capítulo 1 de Neemias, quase todo ele é a oração de Neemias a Deus. Por quê? Ele precisava de um favor de Deus. Ele precisava de uma resposta de Deus. Ele precisava da ajuda de Deus, como todos nós precisamos. Mas nós, quando vamos, já vamos direto ao assunto. Nós não tomamos tempo para exaltar Deus. Nós não tomamos tempo, irmãos, para reconhecer a grandeza de Deus. Então, ele toma esse capítulo quase todo nessa sua oração. E sabe qual é o fruto desta oração? Deus fez nascer dentro dele uma obstinação. Uma abençoada obstinação. Obstinação, irmãos, é o que todos precisam ter. Sabe o que é ser obstinado? Ser obstinado é quando tomar um propósito, levar esse propósito até o fim, custe o que custar. As barreiras, dificuldades que surgem, mas você é obstinado. Eu vou chegar lá. E você romper todos os obstáculos e chegar lá. Eu costumo dizer que eu tenho uma obstinação. Eu vou entrar no céu. Isso aí não há sambalate que vá me tirar dessa obstinação. Por mais que ele lute, ele sempre luta. Ele sempre nos faz desistir. Talvez, não nesse coral, mas alguém desse coral já foi atacado por um sambalate para deixar o coral. A sua voz não é bonita. Você não entoa bem, você não tem harmonia na voz. Isso é o diabo falando, né? Para desestimular a pessoa. Mas se a pessoa for obstinada, ele fala, não, eu vou continuar no coral e Deus vai me dar graça que eu vou vencer todos os obstáculos para cantar no coral. Ah, mas o Otto não gosta de você. Quem falou que o Otto não gosta de você? Quem falou que o Otto não gosta de você? Ele gosta de todos os componentes do coral, e até daqueles que ainda não fazem parte do coral, que ele gostaria de ver aqui nesse coral. Então, se alguma coisa tirou você do coral, ou tem desestimulado você de participar desse coral, vença esta noite esse obstáculo e diga, eu vou cantar no coral Filadélfia. Eu quero fazer parte desse coral, e no próximo aniversário desse coral, eu quero estar aqui na frente louvando o nome do Senhor. E a obstinação de Neemias. No capítulo 2, eu vou pregar capítulo por capítulo, tá, irmã Beth? No capítulo 2,
não vou sair do capítulo 2, não. O Neemias estava cumprindo o seu papel, o seu trabalho, a sua função ali no palácio do rei Artaxerxes. O que ele estava fazendo? Servindo a mesa do rei. Tá? Como é bom, né? Servir a mesa do rei. Como é bom ser útil ao reino. Como é bom fazer alguma coisa para o rei. E o rei olhou para ele e falou assim: o que é contigo, rapaz? Você não está doente. Você está triste? Eu te vejo sempre cantando, eu te vejo sempre alegre, com a fisionomia alegre. Você hoje está de cabeça baixa, está trabalhando, mas parece que está doente. Você não está doente. E ele falou assim: vive o rei em cuja presença estou. Como posso estar eu alegre, sabedor do que passa o meu povo lá em Jerusalém? Irmãos, Neemias estava vindo de um período de oração. E os irmãos têm essa experiência. Quando a gente vem de uma oração, as coisas acontecem. Quando a gente ora de todo o coração, de toda a nossa alma diante de Deus, até o impossível acontece. Deus já havia tocado no coração daquele rei. Deus já havia movido o coração dele. E ele virou para Neemias e disse: que me pedes agora? Olha, o rei falando tal qual Deus um dia falou para Salomão, né? Pede o que quiseres, né? Aquele rei tinha poder para o que Neemias pedisse, ele podia dar, ele era o rei. Que me pedes agora? Mas nesse mesmo versículo, ele diz assim: então orei ao Deus do céu. Olha, ele já vinha de um período de oração. Mas quando o rei lhe fez esta oferta, ele orou. Sabe por que ele orou? Para saber se aquilo que o rei estava lhe oferecendo seria útil, seria verdadeiramente o que ele queria, o que ele fosse pedir, se o rei daria. E ele falou: eu queria que o senhor me liberasse para eu ir até Judá. O rei: quanto tempo você vai ficar fora? Era um bom empregado, né? Porque se ele não fosse um bom empregado, ele falou: vai e fica por lá. Quanto tempo você vai ficar fora? Ele falou: algum tempo. Mal sabia o rei que ia ficar sem ele por muito tempo, né? E o rei: está concedido. O seu pedido está atendido. Ele falou assim: eu vou aproveitar que o rei está tão bonzinho e vou pedir mais. Aleluia. Talvez essa noite seja a noite de você pedir mais. O que você está pedindo para Deus hoje é muito pouco diante do que Deus tem para você. Vamos pedir grande, porque o nosso Deus é grande. Não vamos ser pobres no pedir, não, irmão. Vamos pedir coisas grandes. Nós somos filhos do rei. Se for materialmente, o nosso rei é o dono do ouro e da prata. Seja o que for, ele é o rei dos reis, é o juiz dos juízes, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Pede grande, porque o seu Deus é grande. Me dá licença, Eliel, que eu vou contar uma história. Ele disse que velho é contador de história. O cantor Francisco Bezerra, muito amigo meu, nosso, ele disse que estava cansado de ir para a igreja e ficar até de madrugada na Vida Brasil esperando a condução não vinha, ele chegava em casa de madrugada, cansado. Aí disse que um dia ele orou a Deus assim: Senhor, me dá um carrinho, mesmo que seja um carro velho. Ele falou: irmão, misericórdia, eu comprei um Opala caindo aos pedaços, eu saía de carro, voltava de ônibus, não tinha um dia que eu voltasse de carro para casa. Aí ele falou assim, aí eu voltei à presença de Deus e pedi perdão. E falei: Senhor, eu quero um carro zero. Naquele dia, foi lá em Petrópolis, nós estávamos numa igreja. Ele falou: irmão, está lá fora um Palio zerinho que o Senhor me deu. Peça grande, porque o seu Deus é grande. E Neemias falou: já que o meu rei está tão bonzinho, né, dentro dele ele pensou: já que
o meu Deus tocou no coração dele, amoleceu o coração dele, eu vou aproveitar. Falou, faz o seguinte, então me dá uma carta para os governadores de Além Rio, para que facilite a minha passagem até ajudar. Eu vou estar concedido. Então faz o seguinte, você está tão bom, eu vou pedir mais. Aproveitar a bondade do rei. Olha, Deus tem mais, hein? Pode pedir. Agora, é preciso que você esteja, pelo menos, semelhante à condição que estava Neemias. Intimamente ligado com Deus. Vivendo de todo o coração, de toda a sua alma na presença de Deus. Eu falei, então faz o seguinte, me dá uma carta para Asaf, que é o administrador do bosque, para que ele permita que eu tire do seu jardim madeira para construir as portas e os portais da cidade. Olha, a obstinação dele era tão grande, e essa obstinação nasceu naquele período de oração, naquele período de consagração, nasceu dentro dele. Eu vou restaurar a cidade do sepulcro dos meus pais. Eu vou levantar aquelas paredes, aqueles muros, eu vou botar portas novas naquela cidade. Isso é obstinação, irmãos. Ele não tinha meio, não tinha nada. Mas o próprio rei lhe concedeu alguns dos seus imediatos para, com ele, com as cartas, facilitar os governadores para que desse passagem para ele. E a sua obstinação era tão grande que ele ainda não tinha começado na reforma da cidade. Ele já estava pensando nas portas e os portais, que seria a parte final da obra. Obstinado é assim. Você orou a Deus. Deus deu para sua filha, seu filho, o ingresso a uma faculdade. E você já está agradecendo a Deus, já está pensando no uniforme da formatura, já está pensando no anel, na colação de grau, porque você sabe que vai chegar lá. Porque o seu Deus é o Deus de verdade. É um Deus que cumpre, é um Deus que vela, é um Deus que cuida daqueles que são seus. Daqueles que são de Deus. E Neemias, irmãos, sofreu muito escárnio, muita perseguição. E todo obstinado vai ter problema. Pode ficar sabendo. E quando você levantar um propósito na sua vida, paralelamente o diabo vai tentar te atrapalhar. O diabo não quer a nossa vitória, mas ele está vencido pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Na nossa vida, ele não tem poder. Toda pessoa. Eu já vi pessoas crentes, irmão, falando assim, não vou conseguir isso não. Eu não tenho dinheiro. Minha filha não vai conseguir estudar na faculdade pública não, porque ela é tão simples, lá é vaga reservada para outros. Ela não pode estudar numa faculdade particular porque eu não tenho dinheiro. Mas não é assim não. Eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Eu não sou nenhum milionário, sou rico da graça de Deus, mas os meus 3 filhos se formaram em faculdade pública. Não gastei 1 centavo na educação do meu filho, nem das minhas 2 filhas. Os 3 estão formados em faculdade pública. O meu filho fez 3 faculdades na UFRJ, sem gastar 1 tostão. Sabe por quê? Porque Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus cuida daqueles que são seus. Neemias foi perseguido, ironizado, enxovalhado, zombavam dele. Ele cita 3 dos seus principais inimigos. Era Sambalate, Tobias e o arábio Jacém. Esses homens, dia e noite, azucrinavam a ideia de Neemias. Para com isso, rapaz. Quem é você para restaurar essa cidade? É muita areia para o teu caminhão, rapaz. Que é isso? Desista disso. Mas ele intimamente dizia, não, eu vou porque eu estou em nome do Senhor. Foi Deus que me deu essa oportunidade, Deus que abriu essa porta, e eu vou chegar lá. É isso que o crente tem que pensar, irmãos. Tem que pensar que ele venceu. Tem que agradecer antes do milagre acontecer. Se eu te agradeço pelo milagre que tu vai fazer na minha vida. É assim que o crente tem que orar. Não é, será que vai acontecer? Será que Deus vai me ouvir? Será que a minha oração vai chegar a Deus? Não vai chegar nunca. Você tem que orar convicto, com certeza, com plena certeza de vitória.
E aqueles homens diziam, aqui, rapaz, essa parede que você está fazendo aí, uma raposa vai esbarrar do lado de lá e ela vai cair. Ele fala, não cai não, porque do lado de lá está a mão do Senhor a segurar, que esta obra é dele, eu estou em nome dele, e vocês não vão conseguir. Todo dia, aqueles homens chamavam Neemias para se reunir com eles, não que estivesse pensando em somar com Neemias, mas queriam parar a obra de Neemias para cuidar da parte deles. Aí Neemias falou, não, eu estou nesta obra. Chegou ao ponto lá, aquele versículo mais conhecido lá do capítulo 6, quando ele chamou um dos seus auxiliares e mandou lá aqueles terríveis perseguidores. Escuta aqui, vai lá e diz para aquele Sambalate, aquele Tobias de Gesem, que eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Ele entendeu, Deus o inspirou, porque sabia que o propósito deles era parar a obra, a reconstrução da cidade. Mas não conseguiram, porque Neemias era um homem obstinado. É isso que nós temos que ser, irmãos. Quantas pessoas, talvez, até que estejam aqui esta noite, nesta igreja, já começaram um propósito, um plano e pararam no meio do caminho. Talvez dentro de casa pode ter um sambalate. Quantas pessoas, às vezes, não aceitam Jesus porque tem dentro de casa alguém pregando contra, alguém dificultando, alguém fazendo porque você não se aproxime de Jesus Cristo. Mas se você for obstinado, você vai passar por cima de tudo isso e vai dizer, eu vou sim, porque eu quero chegar no céu, eu quero ser igual aos crentes que eu conheço, eu quero ser um salvo lavado no sangue de Jesus, e não é você, fulano, que vai me tirar desse propósito. É assim que tem que ser, irmãos. Eu poderia, nesta noite, citar muitas pessoas na Bíblia, obstinadas, e que tiveram vitória. Aquela passagem da mulher do fluxo, registrada em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ela é uma mulher obstinada. Uma mulher pobre, doente, uma mulher que tinha uma hemorragia de 12 anos, que não parava nunca. Perdia sangue dia e noite, todos os dias. Todos os dias. Tinha gasto todos os seus recursos, e não tinha tomado todo tipo de remédio, e diz a Bíblia que cada dia ia a pior. Ela estava já desesperada. Mas um dia, a Bíblia nem fala o nome dessa mulher, né? Devia falar, né? E muita gente ia querer botar o nome das filhas com o nome dela, né? Um dia, uma abençoada vizinha sua, por certo, falou assim, dona fulana, aquele judeu, aquele principal lá da sinagoga chamado Jairo, ele aceitou Jesus. Que grande milagre! Um rabino creu em Jesus Cristo e vai buscar Jesus para curar sua filha. Aí nasceu dentro dela uma abençoada obstinação. Hoje é o dia da minha cura. Hoje eu vou tocar nas vestes dele. E se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu vou ficar sarada. Olha que coisa bonita. Essa mulher deu um exemplo, dentre muitas coisas, de humildade, irmãos. Porque quando a pessoa está em aflição, está em dificuldade, atropela todo mundo, né? Corre na frente, cerca daqui, cerca dali. A irmã Bete está saindo de carro. Irmã Bete, peraí, irmã Bete, que a senhora ora por mim? Não sei o quê, pastor Roberto, não sei o quê. Aquele desespero, né? Ela calmamente falou assim, ele, para ir lá para a casa do seu Jairo, vai passar aqui na minha rua. Ela falou, eu vou, é hoje o dia da minha vitória. Ela não cercou Jesus no meio da rua, não. Deixou Jesus e a comitiva dele passar, e diz a Bíblia que ela foi por detrás. Ela não queria ser vista, ela queria ser alcançada. É muito diferente. Tem muita gente querendo ser vista, irmão. Tem muita gente aí querendo se pôr na frente para aparecer, né?
Eu estava vendo até na televisão, às vezes quando a câmera focaliza uma pessoa, tem sempre um papagaio de pirata lá atrás, né? Quer botar a cara ali, quer botar a cara para aparecer. Mas para Deus, irmãos, nós não precisamos nos apresentar para aparecer. Ele nos vê onde quer, até no esconderijo onde nós estivermos, Deus está nos vendo. Porque Ele está vendo o nosso coração, a nossa intenção, a nossa fé, a convicção que está em nós. Diz a Bíblia que ela foi por detrás. Agora eu pergunto a vocês, quantos sambalates tentaram impedir aquela mulher de alcançar a sua vitória? Quantos empurrões aquela mulher levou? Fraca, frágil, combalida, sem força. De vez em quando, um dava uma trombada nela, ela caía no chão. Levantar e falar assim, eu vou tocar, e se eu tocar, eu vou ser curada. Isso é obstinação, irmão. Quando ela está quase chegando, alguém puxava ela, mulher, não incomoda o mestre, puxava ela cá para trás. Ela vinha e voltava cambaleando, mas eu vou tocar. E se eu tocar, eu vou ser curada. Só não quero que ele fale uma palavra, não quero que ele ponha a mão sobre a minha cabeça, não quero nada, só quero tocar nas vestes dele. Eu vou ficar curada. E ela chegou, ela venceu pela sua obstinação e conseguiu tocar nas vestes de Jesus. E o toque foi tão especial, irmãos, que Jesus falou, alguém me tocou. Quem foi? Quem foi que me tocou? Os discípulos falaram, Senhor, a multidão te oprime. Quantos já te tocaram? Quantos já seguraram na sua mão? Quantos já puseram a mão no seu ombro? Quantos já te abraçaram? Como é que nós vamos saber no meio dessa multidão quem foi que te tocou? Falei, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Aleluia! Toque em Jesus, toque com fé, com convicção, com certeza, com obstinação, que você vai conseguir a sua vitória. Aleluia. E ela, tremendo, né? Pensando que tinha sido um grande abuso, uma grande ousadia, ela se apresentou para ele e disse, fui eu, Senhor, me perdoe a minha ousadia. E sabe o que aconteceu? Vocês conhecem a Bíblia, né? Ela queria um milagre, ela recebeu 3. Eu não disse hoje que Deus tem mais do que o que você está querendo? Ele tem mais do que o que você está pedindo. O que você está pedindo é pouco. Peça mais. Porque ela recebeu o maior de todos os milagres. O primeiro e o maior. A tua fé te salvou. Aleluia. Segundo milagre. Vá em paz. Ela recebeu a paz do Senhor. Era uma mulher atormentada, uma mulher que não tinha paz. Naquele momento ela recebeu a paz do Senhor. E o terceiro é o que ela queria, e ser curado da sua enfermidade. Oh, meus irmãos, é ser obstinado. É ser, irmãos, vencedor. Não pensem vocês que eu, que o pastor Eliel, que a pastora Elizabeth, que os pastores daqui, o pastor Jorge, que o diabo nunca tentou nos fazer parar. Quantas vezes ele apresenta obstáculo na nossa frente, mas graças a ele, ao nosso Deus, nós temos o nosso propósito, a nossa obstinação e a certeza que os nossos alvos serão alcançados. Alguém poderia nessa noite, alguém que está aqui visitando a igreja, poderia dizer assim, mas pastor, só crente pode ser obstinado? Não. E a Bíblia tem aqui exemplo de pessoa perdida, verdadeiro bandido, ladrão, mas graças à sua obstinação, ele recebeu a bênção da salvação. Lucas 19, Zaqueu, o publicano. Zaqueu era um homem indesejável ali em Jericó. Ninguém gostava dele. Era um fiscal corrupto. Já havia naquele tempo, hein? Não sei se tinha propinoduto, mas já tinha fiscal corrupto. E ele extorquia o povo daquela localidade. Cobrava imposto para Roma e abocanhava parte daquilo. E
E quando ele vinha pela rua, alguém falava, fecha o seu comércio aí que o ladrão já vem lá. Ele vai tomar teu dinheiro. Ninguém gostava dele. Mas Jesus gostava. Tem muita gente que pensa que Deus não gosta de você, que Jesus não te quer. Ele quer você do jeito que você está. Porque Ele quer fazer você do jeito que Ele quer. Zaqueu estava um dia ali na estrada de Jericó. Eu estive lá no local desse milagre, irmãos. Chorei lá quando eu lembrei do grande milagre que Jesus fez ali. E vinha uma multidão caminhando pela estrada. Zaqueu perguntou para alguém assim, que é isso? Disse, é Jesus de Nazaré que está vindo ali. Aí nasceu dentro dele uma abençoada obstinação. Bandido, ladrão, indesejável como era, mas manifestou nele o desejo. Hoje eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Eu tenho visto falar muito dele, mas eu quero vê-lo hoje. Ele está aqui esta noite. Todos os cultos ele está aqui na igreja. Essa é a casa dele. E pela fé, vocês que não é crente, pode vê-lo aqui esta noite. Ele veio aqui esta noite por mim e por você. Porque Ele quer fazer na sua vida o milagre que um dia fez na minha e na vida desta igreja. Mas a multidão era grande. A Bíblia diz que era de pequena estatura, ele era baixinho. Ele falou, mas se eu ficar aqui, a multidão vai cobrir Jesus, mas eu quero ver Jesus. Ele tentou subir no meio-fio, mas não dava, ainda era pouco. Tinha muita gente que vinha com Jesus no meio daquela multidão, mas ele queria ver bem, queria visualizar bem o Senhor Jesus. Ele olhou para o lado assim, tinha uma figueira, não é essas figueiras daqui não, é igual uma laranjeira, eu vi lá, cada um espinho enorme assim, ó, cheia de espinho. Mas a obstinação dele era tão grande que ele enfrentou tudo aquilo. Ele entrou pelo meio daqueles espinhos, se rasgando, se machucando todo, e ficou lá em cima. Daqui eu vou vê-lo sem que ele me veja. Olha só, hein? Ele não conhecia Jesus mesmo. E ficou lá, escondendo. E Jesus veio aproximando, e ele botando folha na frente. Eu vou me esconder bem aqui, porque eu quero vê-lo. Mas não quero que ele me veja, porque ele já deve saber da minha fama, de quem sou eu, e ele pode me envergonhar aqui na frente dessa multidão. Mas Jesus não envergonha ninguém, né? Ele é capaz de falar para uma pessoa aqui dentro, sem quem está do lado saiba que é com ele que está falando. Nunca Jesus envergonhou ninguém. Quando Jesus, a Bíblia diz, e Jesus parando. Quando Jesus chegou em frente à figueira, Jesus parou. Sabe que Jesus não parava por qualquer momento não, né? Mas ele sempre para quando ele encontra um coração cheio de fé. E se você tem fé, ele está parado na sua frente hoje. Hoje. E perguntando, o que você veio buscar? O que queres que eu te faça? Ele parou. Zaqueu não tinha um novo cântico. Ele era ímpio. Falava a linguagem do mundo, né? Quando Jesus parou, ele deve ter dito assim, sujou. Não é o que falam lá fora quando não dá certo? Mas Jesus não suja não, ele lava, limpa, purifica. Jesus olhou para cima e falou, ele está me olhando. Ele vai me envergonhar, ele vai dizer, desce daí, seu ladrão, para de roubar os outros. Ele pensava isso, né? Na sua natureza impiedosa. E ele fica, eu vou ficar escondidinho aqui, mas faz de conta que não sou eu. E Jesus olhou bem para ele e falou assim, desce, Zaqueu. Vou pronto. Não satisfeito em me envergonhar aqui em cima, ele vai me envergonhar lá na frente de todo mundo. Vai me passar um sabão na frente de todo mundo. Ele não conhecia o amor de Jesus Cristo. E Jesus concluiu, desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na sua casa. Oh, aleluia! Oh, abençoada obstinação de querer ver Jesus. Não apenas viu, mas o recebeu na sua alma, no seu coração e na sua casa. Vocês pensam que não houve sambalate? Cada obstinado tinha pelo menos um sambalate para tentar atrapalhar. Os próprios discípulos começaram a criticar, mas Senhor, tu podia dormir na casa de um de nós?
Você não vai para a casa de Pedro, para a casa de Tiago, de João, vai dormir na casa desse ladrão. Tudo lá é fruto de roubo, de propina. A cama que o senhor vai dormir é dinheiro que ele extorquiu de alguém aí. A mesa que o senhor vai sentar é produto de roubo. Mas a obstinação de Zaqueu era muito maior. Jesus foi e entrou na casa de Zaqueu. Oh, aleluia! Aconteceu igual na minha casa. O dia que Jesus entrou, tudo que não prestava saiu. Limpou a minha casa e a glória dele invadiu aquele lugar. Zaqueu se converteu, irmão, imediatamente. Tem gente que acha que a conversão é gradativa, né? Que ela vai aos pouquinhos. Não. É de estalo. A conversão é de estalo. As pessoas às vezes são acostumadas na igreja, mas não são convertidas. E quando Jesus entra, ele entra para valer. Ele entra de uma vez. E aquela hora, Zaqueu já estava convertido. Zaqueu já estava fazendo proposta. Se alguém eu defraudei, eu vou devolver quadruplicado. Ladrão que devolve roubo, alguma coisa mudou na vida dele. Zaqueu já estava chamando a esposa dele de meu bem, meu amor, coisa que ele não fazia há muito tempo. Pegando as crianças dele no colo, as crianças não sabiam quanto tempo não sentavam no colo do pai. E aquela felicidade reinando na casa de Zaqueu. Zaqueu já chamando os discípulos de irmãos. Jesus ficou olhando aquilo e falou assim, hoje veio a salvação a esta casa. E apontou para o baixinho e falou, porque esse aí também é filho de Abraão. E concluiu dizendo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que nós precisamos, igreja, é cada dia ser mais obstinados nos propósitos que nós tomamos. Não vamos deixar o sambalate mudar o rumo da história. Não vamos parar no meio do caminho, nem tampouco retroceder. Quando o diabo atacar você, você fala, não, eu vou em frente, porque eu vou em nome de Jesus. Eu estou fazendo uma grande obra. Tudo que você faz para Deus, você está fazendo uma grande obra, que não está fazendo para o pastor Roberto e nem para a igreja Filadélfia, você está fazendo para Deus. É difícil. A minha esposa outro dia estava falando assim, tem dia que a gente vai à igreja pela graça, que o nosso corpo não está querendo ir, né? Mas vai, eu vou, porque eu vou para servir a Deus, eu vou para glorificar o nome do Senhor, eu vou para me alimentar na palavra do Senhor. Sejam, pois, irmão, sejamos cada dia mais obstinados. Não deixe o sambalate mudar os seus propósitos. Não deixa que ele diz que você é pequeno. Você não é pequeno, você é grande. Você é filho de um Deus grande. E esse Deus vela pelos seus filhos. Vivamos uma vida de oração e consagração. Você poder dizer com todas as letras, Senhor, eu estou na tua presença. Se você pode dizer isso, creia que Deus está ouvindo e Deus vai atender. Claro que você, nem eu, vamos ter uma vida de Abraão, ou dos grandes homens da Bíblia. Não que seja impossível, mas é difícil nos dias que estamos vivendo. Mas vamos procurar viver da melhor maneira que agrade a Deus. Vamos procurar nos aperfeiçoar em tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, para poder vencer as dificuldades desta vida. E é você que está nos visitando, que talvez não seja ainda evangélico, talvez seja até um simpatizante do Evangelho, talvez tenha ido a muitas igrejas, até mais de uma vez já tenha vindo aqui. Eu quero dizer a você que hoje, para você ter Jesus como hóspede na sua casa, você não precisa subir numa figueira brava. Jesus está aqui esta noite dizendo para você, hoje me convém pousar na sua casa. Se você não tem Jesus na sua casa, na sua família, Ele está aqui hoje de braços abertos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não saia daqui esta noite sem levar Jesus com você.
E se o inimigo está usando um sambalate para tentar minar o seu propósito, diga para ele esta noite: eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou trabalhando para o meu Deus. E o meu Deus tem recompensa para aqueles que a Ele são fiéis.